Esse mês a gente já recebeu alguns pregadores. Mês passado, o pastor Jorge Noda esteve conosco, também ministrando a palavra. Ontem, a gente teve um workshop com o pastor Jorge Noda. Os presbíteros, os pastores, os diáconos e suas esposas. Nós tivemos durante 6 horas com ele, fazendo uma espécie de recalchutagem, ou uma revisão geral da nossa vida. O nome do módulo era Planejamento Estratégico Pessoal, mas não tinha nada a ver com empresa, tinha a ver com a nossa postura diante da vida, uma vez que a gente vai responder diante de Deus. Essa música que o coro da primeira igreja presbiteriana de Caruaru acabou de cantar, o pastor Jorge Noda estava comentando comigo, tem tudo a ver com o que ele veio fazer aqui. Glória a Deus pela vinda de vocês também, o Senhor está ministrando, muito bom recebê-los também, que Deus nos abençoe em tudo. É um prazer, pastor Jorge Noda, recebê-lo mais uma vez, de coração. Esse final de semana foi muito abençoado também, estando ao lado dele, poder compartilhar, conversar, a família, Tânia, os meninos, prazer tê-los aqui também. Que Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu também gostaria de expressar a minha gratidão por esses dias que estive aqui em Recife. Agora o pessoal aqui nos submeteu a uma sessão de tortura. Nós tivemos que ir lá para a praia Porto de Galinhas. E daí você pode imaginar assim, que tipo de sofrimento que a gente tem que suportar, não é? E nós passamos o dia lá, né, com a família, e eu tinha me esquecido como aquele lugar é bonito, né? Especialmente aquelas águas ali tão transparentes. Foram momentos muito especiais, estávamos ali compartilhando e também tendo um momento de lazer. Ontem também, durante a oficina, o workshop sobre planejamento estratégico, eu fiquei tão grato a Deus de poder estar junto com os irmãos, colegas de ministério, oficiais da igreja, refletindo sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, e eu agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui, não é? E hoje ainda de manhã, compartilhando com os irmãos da Escola Bíblica Dominical, e agora à tarde, compartilhando um pouco mais a palavra de Deus com os irmãos. E hoje de manhã eu falei a respeito deste novo desafio que eu tenho colocado diante de Deus, que é o Instituto de Liderança Estratégica, o Ministério de Fortalecimento de Lideranças, a partir de oficinas, workshops, palestras, especialmente conteúdos voltados para líderes cristãos. E no último ano, desde março do ano passado, Deus tem me dado essa oportunidade de estar em diversos lugares, conversando pessoalmente com líderes e também ministrando estas oficinas, e conto com as orações dos irmãos para que Deus nos dê cada vez mais sabedoria e discernimento em lidar com essa área tão estratégica, tão importante na obra de Deus, que é a liderança. E eu compreendo que espiritualmente falando também é um desafio, porque quando nós estamos lidando com os líderes, nós também estamos enfrentando uma guerra, um conflito espiritual ainda mais intenso. Então, por favor, ore por nós, meus irmãos, para que onde nós estivermos, Deus nos dê essa graça de estarmos compartilhando a respeito, eu creio, desses princípios, dessas estratégias, desses caminhos que nos ajudam a servir ao Senhor de uma forma ainda mais eficiente. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, a partir do verso 8. Nós vamos ler a partir do verso 8 até o verso 16. Filipenses capítulo 3, versos 8 a 16. Filipenses capítulo 3, verso 8 diz assim: Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos, vamos orar. Ó Pai, obrigado, Senhor, pelos momentos que nos concedes aqui de estarmos juntos, voltando os nossos olhos, o nosso coração para a Tua Palavra. E nós queremos, ó Pai, suplicar, ó Deus, que Tu te agradas, ó Deus, em trazer luz aos olhos do nosso coração. Tu te agradas em nos dar uma percepção espiritual mais profunda, Senhor, e também maior percepção daquilo que Tu desejas fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Ó Deus, vem nos conduzir neste momento, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar sobre o caminho do aperfeiçoamento. E desde já eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Se você pudesse, numa escala de 0 a 10, dar uma nota para você sobre o nível de aperfeiçoamento que você já alcançou em sua vida cristã, qual seria essa nota? E já pensou nisso? Qual seria a sua nota? Gente, eu suspeito, eu não tenho certeza em relação a isso, mas eu suspeito que talvez você iria dar 7, 8, alguns 9. Eu suspeito também que ninguém daria 10. Mas a pergunta é, o que significa nota 10 na vida cristã? O que significa ter chegado à perfeição? O que significa ter chegado lá? O apóstolo Paulo diz, não julgo que tenha alcançado. Mas o que significa isso? Então, ter alcançado. Qual era a visão do apóstolo Paulo? E nós sabemos, por tudo aquilo que ele já disse, que o alvo final é alcançarmos a perfeita semelhança de Cristo. Quer dizer, nessa escala de 0 a 10, a nota 10 seria você ser igual a Jesus. Igual a Jesus em caráter, integridade, santidade, piedade, amor, devoção, dedicação, sacrifício. Isso seria a nota 10. Ok, vamos voltar à nossa pergunta. Que nota você daria a partir desse referencial? Eu não sei quanto a você, mas eu sinto o estômago meio embrulhado. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador e eu preciso da Tua graça. Porque quando eu olho para o padrão, quando olho para a referência que o Senhor me deu, eu vejo que, usando a linguagem lá do Velho Testamento, muita terra existe para ser conquistada. Como tem sido esse seu desejo pelo aperfeiçoamento? Agora observe que o apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre esse desafio do aperfeiçoamento, mas antes disso, ele fala sobre essa alegria que ele tem no Senhor. Ele fica preocupado com o desvio, o distanciamento das verdades fundamentais do Evangelho. Ele mostra claramente que esse aperfeiçoamento não é atingido por obras pessoais, pela obediência à lei. Ele não acha que pelo fato de ter sido descendente de judeus, de ser da tribo de Benjamim, de fazer parte de uma grande organização religiosa da sua época, ele não achava que essas coisas colocavam ele numa posição privilegiada diante de Deus. Pelo contrário, ele chegou a esta conclusão: para mim Cristo é tudo, é o conhecimento dele, é não confiar nas minhas obras, é não confiar na minha religiosidade, na minha obediência, mas é confiar no sacrifício de Cristo, é confiar na sua graça, é conhecer a Ele, é conhecer o poder da sua ressurreição, é ter comunhão nos seus sofrimentos, é experimentar naquele dia final a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo está vendo a sua vida na perspectiva da eternidade, e eu creio que essa é uma das grandes questões para nós hoje em dia, é que a vida cristã, ela existe em função da eternidade. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele mostra claramente, falando sobre esse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento, ele diz que o alvo dele é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas é lógico que surge uma pergunta: antes de falarmos sobre o prêmio, que soberana vocação é essa? O que o apóstolo Paulo está falando?
Eu creio, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está mostrando aqui que nós fomos chamados por Deus, todos nós, todos aqueles escolhidos foram chamados por Deus para serem redimidos, para serem cheios do Espírito Santo, para viverem uma vida na presença do Senhor, para serem instrumentos nas mãos de Deus, para cumprir a carreira que receberam do Senhor. Então existe um chamamento, existe uma vocação, existe uma convocação da parte do Senhor para cada um de nós. Esta é uma vocação que é soberana, porque Deus fez isso não porque merecêssemos, não porque Ele encontrava em nós algum mérito, alguma dignidade, mas porque Ele quis. Mas Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou do pecado para uma vida de comunhão com Ele. Ele nos chamou de uma vida onde nós servimos a nós mesmos para uma vida onde nós servimos a Ele. Esta vocação é soberana. E agora eu gostaria de perguntar: você se sente vocacionado? Eu sei que essa expressão muitas vezes é usada no contexto de pessoas que são chamadas para o ministério de tempo integral, mas a Bíblia ensina claramente uma vocação para todos os crentes, para todos os discípulos de Jesus. Você se sente chamado? Você se sente convocado? Alguns aqui talvez gostam de futebol, não é? E talvez alguns tenham até almejado um dia de dizer assim: eu gostaria de ser convocado para jogar na seleção brasileira. Pois se nós pensarmos nesta questão da vocação, o que nós podemos dizer é que o Senhor nos chamou para participarmos do seu povo, participarmos da sua família e para cumprirmos uma carreira, para cumprirmos a nossa missão, o propósito que Ele estabeleceu para nós. E que se nós formos fiéis àquilo que Ele nos chamou, se nós perseverarmos até o fim dentro da missão que o Senhor nos deu para a nossa vida, então lá no final nós vamos receber o prêmio da soberana vocação. E como o coral cantou aqui, o que o Senhor dirá? Quando nós chegarmos ao final, o que o Senhor dirá? Será que Ele vai dizer: servo bom e fiel? Ou será que Ele vai dizer: por que você não usou tudo aquilo que eu coloquei em suas mãos? Por que você não compreendeu o meu propósito? Por que você não evangelizou? Por que você não fez discípulos? Por que você não dedicou seus dons espirituais? Por que você não viu as oportunidades que eu estava colocando diante de você? Por que você priorizou as coisas deste mundo? Por que você foi atrás de sonhos daqueles que não conhecem a Deus? Por que você buscou em primeiro lugar a sua vontade e não o meu reino? Eu não sei se os irmãos percebem, isso pode ser uma coisa aterrorizante, de nós chegarmos no final da nossa existência e Jesus diz: aparte-se de mim, eu não conheço vocês, porque vocês não estão demonstrando aquela realidade daqueles que realmente foram chamados, foram separados. Talvez aqui esteja uma das questões mais sérias da mensagem de Jesus, é de que vai haver surpresas. Vai haver pessoas que vão se apresentar diante dele com a plena convicção de que estavam dentro da vontade de Deus, e Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Vai haver pessoas que disseram: mas Senhor, nós operamos milagres, nós profetizamos, nós fizemos muitos sinais, quer dizer, nós tínhamos todas as evidências que nós pertencíamos ao Senhor. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. E isso nos chama a atenção, especialmente nessa época, né, que muitas organizações, muitas igrejas estão surgindo, girando em torno de milagres, não é? E estão dizendo: aqui Deus está. Mas na verdade, o apóstolo Paulo aqui nos mostra que o prêmio da soberana vocação é para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que reconheceram a Jesus como seu Salvador, para aqueles que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, foram transformados em novas criaturas. Esses aqui vão receber o prêmio da soberana vocação. Agora, você realmente acredita que nós devemos almejar isso, devemos almejar o prêmio? Até eu gostaria de perguntar para você: qual vai ser o prêmio? O que nós vamos receber? Aqueles que creram no Senhor Jesus e foram fiéis, que prêmio nós vamos receber? O que você acha? Eu já ouvi pessoas dizendo assim: olha, eu não tenho muitas pretensões de morar numa mansão perto do trono. Se eu morar numa casinha bem longe, para mim já está bom.
De algumas pessoas que dizem assim: olha, eu não tenho nenhuma preocupação em ter muitas pedrinhas na minha coroa, assim, um pouquinho, só uma pedrinha aqui, outra ali, já é suficiente. Mas deixa eu dizer algo aqui para você: se você realmente ama o Senhor, se você experimentou a graça do Senhor, você vai querer se dedicar, você entende? Você almeja o prêmio, mas não é por sua causa, é por causa do Senhor, é por sua dedicação e pelo seu desejo de adorar o Senhor. É interessante que a Bíblia diz que tudo aquilo que não procede de fé é pecado. Se eu tentar fazer as coisas almejando o prêmio, eu não recebo o prêmio. É um tipo de coisa meio sutil. O prêmio é para aqueles que não almejam o prêmio, mas para aqueles que almejam a glória de Deus, aqueles que almejam servir ao Senhor, e esses então receberão o prêmio da soberana vocação de Deus. E sabe qual é o meu entendimento sobre esse prêmio? Esse prêmio é o próprio conhecimento do Senhor. Como nós vamos ser finitos, como vamos continuar finitos no céu, nós vamos crescer no conhecimento de Deus, e vamos contemplar mais a sua glória, vamos experimentar mais a sua presença, mais o seu poder. E aqueles que nesta vida viveram essa vida de intensa comunhão com Deus, vão desfrutar de uma forma muito mais intensa e poderosa. Então eu sei que essa é uma questão que levanta outras perguntas, mas eu realmente creio que esse é o prêmio. O prêmio é o Senhor. Como disse o próprio salmista: é muito linda a porção da minha herança, caem minhas divisas em lugares amenos, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. Este é o prêmio. E você deseja isso? Você realmente almeja chegar naquele dia, e o Senhor vai olhar para você e vai dizer: venha e entra para o reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Aqui não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais luto. Aqui a glória do Senhor brilhará sobre você pelos séculos dos séculos. Quando o apóstolo Paulo pensa sobre isso, ele vê a razão de continuar prosseguindo. Você almeja esse prêmio? Veja o que o apóstolo Paulo disse: não que eu tenha já recebido. Nós precisamos ter clareza sobre o que é essa vocação, nós precisamos ter clareza sobre o que é esse prêmio, e também nós precisamos reconhecer que ainda não chegamos lá. Há algum tempo eu me lembro que houve uma espécie de teste de dons espirituais, e fizeram, não tem aqueles formulários que as pessoas preenchem e tudo mais. Muitas pessoas disseram: eu tenho 4 dons, eu tenho 5 dons. E eu fico pensando, ou essas pessoas são muito abençoadas, ou elas não estão fazendo uma leitura correta de onde elas estão. Porque o apóstolo Paulo diz: não julgo que tenha alcançado. Ele poderia avaliar-se a si mesmo e chegar a essa conclusão de que ele não estava ainda naquela condição que ele gostaria de estar. E eu gostaria de perguntar: você sabe onde você está nesse momento? E sem brincadeira, você está aqui na Igreja Presbiteriana da Graça sentado nessa cadeira, tá certo? Então, mas eu quero perguntar: onde você está nesse momento no seu desenvolvimento espiritual? No seu crescimento cristão, na sua maturidade cristã? Onde você está? O apóstolo Paulo aqui diz: não julgo que tenha alcançado. E quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós olhamos para as nossas escolhas, nossas prioridades, a nossa vida, a maneira como nos relacionamos com as pessoas, provavelmente nós vamos chegar a essa mesma conclusão: eu não creio que eu já obtive a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Você está prosseguindo? Você está sendo melhor hoje do que você foi ontem? Talvez alguns de nós possam dizer: pastor, houve uma época que eu orava mais, houve uma época que eu lia a Bíblia mais, houve uma época que eu tinha o desejo de evangelizar, houve uma época que eu não via nenhum problema em dedicar meu tempo para servir ao Senhor em ministérios da igreja, mas os tempos mudaram. Se você está dizendo isso, então é importante refletir aonde você está. O apóstolo Paulo diz: não julgue que tenha alcançado. Em outras palavras, nós precisamos ser honestos. E nós precisamos dizer: Senhor, Tu sabes que eu não estou onde eu deveria estar, que existem muitas áreas da minha vida que precisam ser aperfeiçoadas. Eu cheguei a essa conclusão porque eu fui conquistado por Cristo para ser semelhante a Ele,
mas até onde eu tenho lutado para que isso se torne uma realidade? Veja o que ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele percebeu que existe um perigo muito grande nossa vida de aperfeiçoamento, é quando nós moramos no passado. Você conhece pessoas que moram no passado? Elas ficam dizendo: olha, em 1970 era uma bênção. Em 2012, como é? Sabe, há 10 anos atrás foi algo muito especial. Mas de hoje, como está? Você já viu, quando a gente começa a conversar com pessoas e elas contam sobre o passado, é porque elas já não estão olhando mais para frente, não estão vendo novas possibilidades, não estão vendo o desejo de progresso e avanço na vida espiritual. E aqui eu gostaria de dizer: não viva no passado. Às vezes eu fico pensando sobre aqueles que já avançaram mais, que já estão assim na terceira idade ou na melhor idade. A gente estava lá no hotel e tinha um grupo de idosos, né? Mas era muita gente, pessoas que já se aposentaram e estão se divertindo, conhecendo a praia e coisas assim. O que a Bíblia diz? Na velhice ainda darão frutos. Dr. Shedd, perguntaram para ele: doutor, por que o senhor não para? Ele disse: só quando o galho é cortado, ele para de frutificar. Isso me chamou a atenção. Se você já tem caminhado bem na vida, eu quero dizer para você que se você está aqui, tem saúde para estar aqui, Deus quer usar a sua vida ainda mais. E se você está novo, você tem muito terreno aí pela frente para se aperfeiçoar. Mas não more no passado. Não fique olhando o álbum de fotografias. Olha, se lembra disso, se lembra daquilo. Alguns de vocês estão se lembrando do acampamento da mocidade de 1900 e alguma coisa. Eu não vou dizer quando. Você reconhece que não adianta ficar olhando para o passado? Quantas e quantas pessoas: olha, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sabe o que eu tenho visto mais recentemente? Crentes machucados por experiências do passado, decepcionados com coisas que aconteceram e deixaram de se envolver, porque eles disseram: você não imagina o que aconteceu comigo. Eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu sei: Deus perdoa, Deus restaura, Deus nos coloca em pé e continua a nos usar. Portanto, não fique no passado. Uma segunda questão que nós vemos aqui é avançar para as coisas que estão adiante de mim. O apóstolo Paulo, ele estava preso. Não sei se você entende, quando ele escreveu essa carta, havia uma possibilidade dele ser executado. Mas veja o que estava na cabeça dele: olha, se eu for executado, eu vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas se eu for solto, eu quero avançar. E eu quero perguntar para você: o que é que está diante de você? Quais são os objetivos na sua vida espiritual que você acredita que precisa alcançar? Quais são as suas áreas no seu desenvolvimento espiritual que você precisa crescer? O que você está vendo? Eu quero dizer para vocês que eu não desisti de buscar o meu crescimento espiritual, né? Quanto sofrimento físico, isso daí já é outra história. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Você deseja crescer? Deseja se tornar mais parecido com Jesus? Deseja ter maiores experiências espirituais? Deseja ser mais usado por Deus? Deseja desenvolver ministérios que vão abençoar vidas ao seu redor? Então avance para diante dessas coisas que estão na sua frente. Já aconteceu alguma vez de você estar em casa, de repente começou a aparecer que nem no desenho animado, aqueles balãozinhos, você entende? E aí, a gente podia fazer assim, a gente podia desenvolver esse projeto, a gente podia abençoar essas pessoas, não é? Vem aquelas coisas todas e de repente, que nem no desenho animado, você apaga tudo. Não, vamos colocar o pé no chão, vamos ser realistas, isso não é possível, isso não é viável. Andrew Murray, um grande pregador do século XIX, disse: Deus não coloca sonhos em nosso coração que Ele não pretenda cumprir. Se Deus colocou em seu coração, siga em frente, porque Ele quer fazer coisas maiores e melhores para a glória dEle. Avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo.
Uma vez alguém disse: para onde o crente está indo? E a pessoa respondeu: não importa para onde, com certeza ele está indo para o céu. E agora eu quero perguntar: você tem certeza de que você está indo em direção a esse prêmio da soberana vocação? Porque breve ou tarde, todos nós vamos estar na presença do Senhor. Você já deve ter visto muitas daquelas peças tipo mãos vazias, ou diante do trono, ou coisas assim. Mas uma coisa é certa, gente, que nós vamos prestar contas por tudo aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer. Nesse ambiente aqui, existe um potencial de transformação que nós não podemos imaginar. Não por causa de algo que haja em nós, mas porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E é por isso que eu creio que Deus se agrada quando nós cultivemos em nosso coração altas expectativas sobre o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Alguém já disse que quando você estabelece um padrão aqui, você entende? Um padrão baixo, você vai desenvolvendo. Mas como você já definiu o padrão, você chega aqui, terminou tudo. Eu queria dizer para você: não estabeleça um padrão baixo, mas diga: Senhor, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. E por isso eu quero continuar crendo, eu quero continuar avançando. Eu creio que o Senhor vai fazer mais. Eu creio que o Senhor vai operar de uma forma ainda mais poderosa, para que quando chegar aquele grande dia, eu estiver diante do Senhor Jesus. E quando Ele olhar nos meus olhos, e eu olhar nos olhos dEle, Ele vai se alegrar e vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você tem essa esperança? Você tem essa expectativa? Você realmente deseja que isso aconteça? Se isso é fato, então que hoje você possa dizer: Senhor, não julgo o que tenho alcançado. Eu preciso crescer. Eu preciso buscar mais o Senhor. Eu preciso te conhecer mais da Tua palavra. Eu preciso ter mais experiências espirituais. Eu preciso adquirir e aperfeiçoar as minhas habilidades, os meus dons para servir as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso administrar melhor o meu tempo para que eu possa priorizar as Tuas coisas. Eu preciso ver os meus estudos, o meu trabalho, o meu lazer como parte do Teu reino, como parte da Tua vontade. Eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Veja o que Ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Interessante. Veja só, parece um paradoxo. Perfeitos buscam aperfeiçoamento. Veja só o que o texto diz. Perfeitos não no sentido absoluto, mas aqueles que maduros estão dizendo: eu preciso crescer cada vez mais. Se porventura pensais de outro modo, se você acha que já chegou lá, se você acha que já tem todo o conhecimento. Me lembro que uma vez um irmão estava conversando comigo, e ele estava envolvido com algumas coisas meio estranhas, assim, na área da espiritualidade, e eu estava dizendo: meu irmão, eu não consigo concordar com isso aí. E aí, ele era um irmão bem alto, não é? E ele estava conversando comigo, olhando para baixo, obviamente, e aí ele olhou para baixo e disse: talvez o irmão não tenha chegado lá ainda. Eu não sei se você entende que há pessoas que estão tão cheias que simplesmente não existe espaço. E é por isso que eu creio que nós temos que nos esvaziar do nosso ego, nos esvaziar da nossa autossuficiência, reconhecer a nossa necessidade e dizer: enche-me, Senhor, da Tua graça, enche-me do Teu poder, usa-me como instrumento em Tuas mãos, para que naquele grande dia eu possa dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me espera a coroa da justiça. Se o Senhor não vier para nós, nós iremos para Ele, mas com certeza nós estaremos na eternidade. A grande pergunta é: o que o Senhor vai dizer, como foi cantado aqui, nesse grande dia?
que você possa viver de tal forma hoje, nas suas escolhas, nas suas prioridades, você possa viver de tal forma que naquele grande dia você ouça aquilo que você quer ouvir. Meu filho, finalmente, tudo terminou e você vai estar comigo para sempre. Onde não há mais dor, não há mais pranto, não há mais lágrima, não há mais luto. Onde não há necessidade mais da luz do sol, porque a glória do Senhor brilhará sobre ele, brilhará sobre nós, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Esta é a vontade de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar nesse momento. Ó Pai, nós reconhecemos que em nosso dia a dia, nas atividades e responsabilidades, ó Deus, nós às vezes deixamos ofuscar a glória da eternidade. E às vezes nós empenhamos e dedicamos as nossas habilidades, nossa inteligência, nossos talentos para atingir tantos objetivos pessoais, conquistar tantos sonhos pessoais. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes não arde em nosso coração aquele desejo de um dia nos encontrarmos com o Senhor. Ó Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, que Tu nos ajudes a desviar os nossos olhos, ó Pai, da sedução e das atrações deste mundo. E que Tu nos ajudes a olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. E que Tu nos ajudes, ó Deus, a nos desvencilharmos do pecado que tenazmente nos assedia. Que Tu nos ajudes a deixar para trás todo o peso que está impedindo a nossa carreira, está impedindo o nosso crescimento espiritual. Ó Senhor, que nós possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor, para que naquele grande dia nós possamos nos alegrar pela obra que o Senhor fez em nossas vidas. Ó Senhor, nós pedimos esta bênção. Nós queremos pedir, ó Deus, que Tu elimines os nossos olhos, para que possamos compreender como isso pode se tornar uma realidade concreta em nosso dia a dia, para que o Teu nome seja glorificado, para que vidas sejam abençoadas. Aperfeiçoa-nos, Senhor, ajuda-nos a prosseguir para o alvo. Nós te pedimos, Senhor, esta bênção, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.